Boa tarde, eu sou um pregador da palavra de Deus e anuncio que religião não salva, quem salva é Jesus Cristo. E ele preenche o homem dentro de si, tem um vazio do tamanho de Deus. E ele preenche esse vazio com a presença de Jesus Cristo dentro de si. Bora meditar agora um trecho da palavra do Deus Altíssimo. Atos, capítulo 5, versículo 27 até o 33. Vamos ver o que Deus tem para nós. E trazendo-os, o apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos é repreender a nós expressamente que não ensinasse no nome desse homem? E eis que enchestes em Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Em outras palavras, esse do sumo sacerdote, né? Ele queria que parasse de pregar o evangelho, né? Porque todo mundo estava vendo a perseguição que havia entre os cristãos, né? Aí veja bem: eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, que estava referindo a Jesus Cristo. A situação estava bem feia para os discípulos de Cristo, mas eles confiaram em Deus. Porém, respondendo Pedro dizendo: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele disse que daria sua própria vida por amor a Cristo, né? Pedro, cheio de Espírito Santo. E mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando Jesus disse: Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Essa toda criatura é o mundo inteiro. Aí, para não, ele disseram: Eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens, né? Aí está escrito: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Jesus está vivo, ao qual vós matastes. O pessoal que matastes a Jesus estava presente. Que ousadia, hein? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe salvador, que é Jesus, para dar a Israel o arrependimento, né? Mudança de mentalidade e remissão dos pecados, né? Porque são três pontos. Tem que reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados e crer que essa salvação não pode ser perdida, né? Aí a gente vê aqui na palavra de Deus, Pedro falando: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que estava cheio de Espírito Santo. E o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém. Versículo 33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los, né? Mas no decorrer da leitura, esses apóstolos vão ser salvos por Deus e não vão morrer. Eles vão continuar pregando o evangelho. Se a gente lê mais, mas eu não quero gastar o tempo muito, porque o objetivo dessa pregação é ser objetivo. Versículo 33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram
e deliberaram matá-los, os apóstolos, né? Mas eles disseram a resposta. Paulo, o mesmo Paulo disse que está disposto até morrer por Jesus, aquele homem que perseguia a igreja de Cristo. Aí ele diz uma das cartas: e eu os obriguei a blasfemar. Tinha um temperamento forte, né? Mas quando ele se converteu, ele começou a pregar a Cristo. O assunto dele era Cristo. Agora, bora voltando para Pedro. Pedro, que disse que não negaria a Cristo e negou 3 vezes a Cristo, né? E Deus profetizou isso. Mas agora, Pedro, já convertido, estava cheio do Espírito Santo, e é melhor obedecer a Deus do que os homens, né? A ousadia de Pedro, né? Primeiro, Pedro estava passando perigo de morte, mas não negou a Jesus, porque não negou a Jesus, porque tinha se convertido. Lá naquela que ele negou 3 vezes, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Mas quando recebeu o Espírito Santo, aí falava com ousadia e não temia a sua própria vida. Meus irmãos, escreve um joinha. Eu preciso do seu joinha para continuar no ar, né? Eu não prego religião, porque religião nenhuma salva. Só Jesus Cristo salva. Dê uma joinha para o meu canal, inscreva para mim, por favor. Deus te abençoe grandemente. Amém.